Em Mateus capítulo 12, versículo 22, Jesus diz assim, olha, a palavra diz assim, olha o que eu vou dizer para a gente entender melhor. Vamos ler Mateus 12, 22 comigo. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Presta atenção, cego e mudo. Ele era cego e ele era mudo, ok? Só que ele estava endemoniado. Primeiro ponto, aprende isso. Primeiro ponto, os demônios colocam enfermidades. Os demônios, eles colocam enfermidades. Mateus 12, versículo 22. Havia um homem que era cego e que era mudo, ok? Não falava e não via. Mas não era por uma questão genética, um problema de nascença, alguma questão, não. Ele tinha um demônio. E esse demônio tirou desse homem a capacidade de ver e de falar. Porque os demônios são seres espirituais imundos e da maldade. Então, quando eles apoderam de um corpo, eles fazem com que aquela pessoa perca algum sentido, fica irritado, fica nervoso, vontades e desejos de animais, eu posso dizer assim, imundos, porcos, pervertidos, maldosos, violentos, sanguinários. Então, aqui havia um homem que era cego e que era mudo. Então, a primeira coisa, nem toda enfermidade vai ser curada pelo médico. Nem toda enfermidade vai ser curada por remédios. Ok? Escuta o que eu estou dizendo para você aprender, para você entender sobre as questões da vida espiritual, para que você tenha desenvolvimento. Eu quero que você tenha desenvolvimento, ok? Esse é o programa Praticar a Verdade, ETV 22.1, 7 Lagoas, às 14 às 21h30. E o texto que o Senhor nos entrega é de Mateus capítulo 12 e versículo 22. Havia um homem que era cego, havia um homem que era mudo. Então o homem era cego e mudo. Eu volto a repetir. Mas ele era cego e ele era mudo por causa de um demônio. Então, quando a pessoa ela abre um portal e um ser maligno apodera do corpo, é fato que algum tipo de enfermidade, algum tipo de comportamento fora do normal vai acontecer. Irritabilidade, nervoso, vontade de matar o outro, de tirar a própria vida, a pessoa vai tratar a vida como se não fosse nada. A pessoa que tem uma influência maligna de um ser espiritual pode também sofrer enfermidades. A pessoa pode ficar com algum tipo de enfermidade que nunca vai ser curada ou tratada na medicina normal, na ciência do médico comum, que trata o corpo, a célula, a genética, o sangue, a pele, os órgãos, aquilo que consegue ver e entender. Porque quando é espiritual, não vai sair em exame, não vai sair em resultado. O médico vai olhar e vai dizer, não tem nada, mas aquela pessoa vai saber que tem uma dor, que tem uma perturbação, que tem um mal, que sente uma dor no corpo, parece que vai estourar, parece que vai explodir, parece que tem um caroço hoje, amanhã ele some, depois aparece em outro lugar. Isso é uma questão espiritual da maldade, porque o ser maligno da espiritualidade está possuindo aquele corpo e onde ele chega, já que ele é imundo, ele traz o quê? A sua própria característica do reino. Qual que é o reino de Satanás? É treva, dor, é mágoa, é ódio, é rancor, é tristeza, é depressão, é angústia, é vontade de sumir, desaparecer, não ama os filhos, não ama o casamento, a vida, quer abandonar tudo, era saúde, agora fica doente. Isso é o que acontece quando a pessoa tem uma possessão de alguma questão maligna. Mateus capítulo 12, versículo 22. O homem era mudo e era cego, mas porque havia um demônio. Havia um demônio, e o demônio então colocava aquilo naquele homem. Ok? 22. Trouxeram um endemoniado cego e mudo. Quando Jesus curou ele, quando Jesus expulsou o demônio, o cego e o mudo falava e passou também a ver.
Então, aquele que era cego, ele já passou a ver, e aquele que era mudo passou a falar. E as pessoas se maravilhavam ao ver que Jesus, ele tinha uma autoridade sobre os demônios. Isso é interessante você aprender, é interessante você saber, é interessante você perceber para que você possa ser canal de bênção na sua casa, na sua família e falar isso para as outras pessoas. Porque talvez você não serve para você essa palavra, graças a Deus, para a sua vida em si, mas você conhece a gente que não sai de uma situação de enfermidade, de doença, de cama, de remédio, porque quando o médico não encontra um problema, ele manda para o psiquiatra, e o psiquiatra não encontra problema, mas é especialista em passar remédio. E o remédio que não encontra um problema vai dopar a sua vida, aí depois você já não vive mais, vegeta numa cama, e ou então, se você não procura um médico ou os remédios, você fica violento, nervoso, sem amigos, sem vida, fala de todo mundo, questiona, briga, e depois fica sozinho e não sabe nem por quê. Eu sou o pastor Mestre Apolo, meu telefone está à sua disposição, 998285400. Fui chamado para ensinar uma palavra de sabedoria e de poder de Deus, para desfazer a obra de Satanás na sua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas, porque nesse mundo nós estamos sujeitos à obra do maligno que tenta apoderar de nós, mas o nome de Jesus tem todo o poder. Então nós precisamos estar em oração, em combate e repreender toda a obra do mal. E também não abrir as portas que eu quero falar daqui a pouco. Amém, querido? Pode nos acompanhar pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo, ou pelo Face Apolo Lopes, ou pela ETV 22.1, às 14 e às 21h30. As pessoas estão assistindo, estão divulgando. Onde eu ando, as pessoas têm falado, têm agradecido a Deus por esta programação de verdade, de ensino, de conhecimento e de crescimento para a tua vida em nome de Jesus.